Existem descobertas que desafiam nossa compreensão do universo. E então, há aqueles que abalam até os alicerces, fundamento do que pensávamos ser possível. E se eu lhe dissesse que uma única imagem vazada foi capturada na íntegra? O sigilo pode conter provas de algo, não apenas antinatural, mas potencialmente projetado, algo que não é. Deveria estar lá. O James Webb, o telescópio espacial conhecido por fornecer os retratos cósmicos mais nítidos. A humanidade nunca viu nada igual. Acaba de vazar. Uma imagem de um objeto tão misterioso, tão diferente de tudo já registrado, aquilo que a NASA, segundo relatos, os cientistas foram instados para classificá-lo imediatamente. Mas isso não impediu a verdade de escapando. Isso não é ciência. Ficção. Este é o terceiro Atlas, um visitante de além do nosso sistema solar fazendo coisas que nenhum objeto natural deveria sempre fazer. E o que James Webb, o telescópio que acabamos de ver, pode confirmar o que medos mais profundos. Fique comigo porque o enigma cósmico está apenas começando a desdobrar. A imagem vazada que desencadeou a comunidade astronômica em chamas vem de uma captura de alta resolução por o telescópio James Webb durante sua varredura observacional no espectro infravermelho. O que ele mostra é Horripion, Atlas III originalmente. Acredita-se que seja um cometa emitindo um feixe de luz concentrado, aparentemente está voltada para o Sol. Lado, não é um reflexo difuso, não. Iluminação de erupção solar, um foco, projeção, o feixe corta. Através do espaço, contrastando fortemente com o brilho nebuloso habitual que vemos ao redor do cometa, objetos. Mais alarmante ainda, esta imagem mostra simetria estrutural em torno do núcleo. Esta simetria com 120 graus precisos, ângulos que lembram uma geometria hexagonal, não pertence a um ambiente caótico. Rochas naturais à deriva no espaço. Cientistas da Universidade Europeia. O Observatório do Sul descreveu-o como fora de controle. Registro como sendo de natureza mecânica. Isso é algum tipo de artefato cósmico? Ou será que estamos testemunhando algo muito mais avançado do que qualquer processo natural pode ser? Justificativa, seja lá o que for, comportando-se de maneiras que deixaram os astrônomos mais renomados ficaram perplexos. A cauda de um cometa deve fluir para longe, proveniente do Sol, impulsionado pela radiação solar. Essa é uma lei fundamental da física. Até agora, 3 Atlas foram destruídos. Esse princípio. Sua cauda flui diretamente em direção ao Sol, desafiando todas as adversidades. Modelo físico conhecido. Hipóteses iniciais. Sugeriu anisotropia extrema. Jatos de poeira, mas as simulações determinaram que, fora devido ao padrão simétrico em o fluxo da cauda. Depois vieram os dados da Webb. A cauda parece emitir em intervalos pulsados, quase como rajadas, sincronizado com o ciclo de 16 horas do objeto. Rotação. Esses intervalos mostram a temperatura. Picos seguidos por quedas que se alinham com ciclos de propulsão artificial, não liberação de gás natural. Ainda mais intrigante é o fato de que esta cauda contém partículas refletoras que espelham comprimentos de ondas solares em vez de absorção. Eles, como poeira cósmica normalmente faz. Em outras palavras, não se trata apenas de refletir. A luz do Sol está manipulando isso. Será? É possível que estejamos testemunhando alguma forma de energia solar. Direção à vela ou baseada em radiação? E se... Então quem ou o que arquitetaria algo assim? Coisa. Existe aleatoriedade no cosmos, mas traça o caminho de Atlas através do nosso Sol. O sistema está longe de ser aleatório. Depois, entrando por cima do plano da eclíptica, faz uma viagem de estilingue por Marte. Vênus e Júpiter quase imitando o trajetória que a NASA projeta para a profundidade. Missões espaciais. Astrofísica de Harvard. Avi Loeb, que não é estranho à controvérsia, sugeriu que isso poderia ser uma corrente de assistência por gravidade como as usadas por a espaçonave Voyager para economizar combustível. Só que este objeto não está diminuindo a velocidade. Está acelerando. Sua rota é matematicamente ideal para Quita. Unidades de observação ou sondas em múltiplos planetas sem alterar. Claro, esse tipo de planejamento leva tempo. Conhecimento, intenção estratégica e a probabilidade de tal trajetória, ocorrendo por acaso menos de uma vez em bilhões, como se isso não fosse estranho. Basta que o objeto desapareça atrás dele. O Sol, precisamente em seu fase mais brilhante e mais ativa, exatamente quando os telescópios da Terra não conseguem observar. É como se quisesse permanecer invisível. Por que não houve nenhum pronunciamento oficial? O Comando Espacial dos EUA ou outro planetário? Agências de defesa, 3 segundo Atlas é o objeto interestelar mais rápido e maior, nunca detectado. E, no entanto, os militares são silêncio sepulcral. Relatórios vazados de um ARO, a resolução de anomalias em todos os domínios. Escritórios sugerem que o objeto está sendo usado em simulações ao vivo para planetas, cenários de ameaça. Em outras palavras, isto pode ser um ensaio, um teste,
Mas para quê? Alguns analistas de defesa acreditam que sua velocidade extrema e o comportamento artificial o torna perfeito. Candidato a uma sonda de reconhecimento ou topógrafo autônomo de outra civilização. E já que não há embarcação a Terra poderia interceptá-lo devido à sua, com uma velocidade de 130 mil milhas por hora, a situação tem tornar-se um dilema do observador. Tudo o que podemos, só resta observar e esperar. Atrás do fechado, portas, reuniões de alto nível são relatadas, sendo mantido. Não se trata apenas do que 3 Atlas Atlas mas trata-se do que fazer se envia um sinal, ou pior, se mudar. Curso. Após uma análise mais detalhada do vazamento, constatou-se que, Imaging, um grupo de independentes, os pesquisadores descobriram algo ainda mais perturbador, quase imperceptível. Impressão geométrica próxima ao objeto, região luminosa. Não era visível em luz natural, mas o avançado da web. As capacidades infravermelhas revelaram isso. Claramente, uma formação triangular com um vazio central rodeado por perfeito. Arcos concêntricos espaçados. À primeira vista, parecia ruído ou um sensor artefato, mas sua precisão, localização e a forma como isso mudava consistentemente com a rotação do objeto descartou essa possibilidade. O padrão tinha uma semelhança assustadora com símbolos antigos da Terra, especificamente para aquelas encontradas na antiga Suméria e diagramas védicos que alguns marginais teóricos associam-se ao contato, folclore. A ciência convencional zombou de, claro, mas o padrão permaneceu, inegável e inexplicável, seja lá o que for. Um elemento de design ou um emblema, o simples fato de existir já implica em algo. Possibilidade aterradora, este objeto era construído e alguém ou algo deixado sua marca nisso, como a de um engenheiro, insígnia, olhando diretamente para o lente da web. À medida que mais observatórios tentavam coletar dados, com seus próprios dados, algo incomum começou a acontecer. Vários receberam cessar. Notificações de desistência de órgãos governamentais. Autoridades citando o protocolo de espaço aéreo e segurança de dados civis, mesmo privados. Startups espaciais com telescópios orbitais relataram problemas repentinos de conectividade ou revogaram o acesso às suas profundezas. APIs de imagens espaciais. Entretanto, telegramas diplomáticos e informações vazadas por denunciantes revelaram que Escritório das Nações Unidas para o Exterior. O Departamento de Assuntos Espaciais realizou uma reunião não programada. Reunião a portas fechadas com delegados de as 5 principais nações com programas espaciais. O tema não identificado é tecnológico. Objeto de origem interestelar, Rússia, China, Estados Unidos, Índia e a União Europeia emitiram um protocolo conjunto de silêncio supostamente concordando em reter qualquer futuro divulgações a menos que unânimes. Em outras palavras, não estamos apenas lidando com uma anomalia científica, nós somos assistindo a uma partida de xadrez geopolítica se desenrolam em torno de um visitante cósmico. E quando as nações mais poderosas do mundo param lutar por dados e, em vez disso, escolher segredo, algo muito grande é estando escondido. Então veio o desenvolvimento mais perturbador. A próxima tentativa do telescópio Webb de observar 3 estrelas Atlas, agendada apenas alguns dias após o vazamento da imagem, foi abortada. O motivo? De acordo com memorandos internos, o software de rastreamento autônomo do telescópio iniciou uma recusa de foco, ou seja, a inteligência artificial do telescópio se recusou a alinhar e fixar o foco no objeto. Os engenheiros ficaram perplexos, nada parecido jamais havia acontecido. Era como se o telescópio, programado para apontar para qualquer coisa, tivesse escolhido não fazê-lo. Simultaneamente, pelo menos 3 astrônomos amadores relataram ter visto breves flashes erráticos na parte do céu onde o objeto deveria estar. Relâmpagos diferentes de qualquer outro corpo celeste, e com intervalos quase rítmicos. Um observador afirmou que os flashes pareciam como se um flash de câmera tivesse sido apontado para nós a partir do vazio. Seria possível que Atlas soubesse que estava sendo observado? Seria capaz de manipulação óptica, ou mesmo de contramedidas defensivas? E se essa sonda não apenas se deslocasse, mas também observasse os observadores? É aqui que a história deixa de ser um mistério científico e se transforma em uma verdadeira conspiração. A imagem que desencadeou toda a polêmica não deveria existir, não estava programada, não foi autorizada e não passou pelos canais normais do Instituto de Ciência do Telescópio Espacial. Os metadados mostram que ela veio de uma sessão de operações remotas, uma imagem de backup automatizada capturada durante uma varredura diagnóstica, provavelmente destinada à calibração. Isso levanta 2 questões enormes. Primeiro, como ela vazou? E segundo, quantas outras imagens existem que nunca veremos? Alguns acreditam que um informante dentro do programa Webb a vazou intencionalmente,
possivelmente correndo grande risco pessoal. Outros pensam que foi uma intrusão cibernética de um agente externo, talvez até mesmo um estado hostil interessado em usar como arma o conhecimento contido na imagem. Mas a teoria mais perturbadora é a de que o vazamento foi intencional, não da Terra, mas do próprio objeto, que deveríamos ver aquela imagem que não foi um erro, mas um convite. Pouco depois da imagem vazada se tornar viral, estações de monitoramento do espaço profundo em vários continentes começaram a relatar anomalias, não apenas nos dados, mas também no próprio equipamento. Espectrômetros falharam na calibração. Giroscópios em telescópios espaciais e terrestres começaram a se desincronizar. Sinais de rádio ricocheteavam de forma imprevisível na região do espaço onde 3 Atlas foi avistado pela última vez. Não se tratava apenas de interferência eletromagnética. Era algo mais estranho, uma zona invisível de perturbação, como se o próprio espaço-tempo tivesse se tornado instável ao redor do objeto. E então os satélites começaram a falhar. Um a um, os CubeSats em órbita baixa, projetados para monitorar a atividade solar, começaram a se apagar ao passarem perto da trajetória projetada do objeto. Os engenheiros não conseguiam explicar. Era como se algo próximo ao 3 Atlas estivesse absorvendo energia e não emitindo. Como se o objeto não estivesse apenas observando, mas se alimentando. Então veio a descoberta e o pânico. Uma pequena equipe de analistas de dados, ao revisar os registros de telemetria das varreduras infravermelhas da WWEB, descobriu flutuações embutidas no sinal de retorno de 3 Atlas. Inicialmente descartadas como ruído, essas flutuações formaram padrões repetitivos. Quando traduzidas para binário e mapeadas em relação a estruturas biológicas conhecidas, os padrões se assemelhavam a sequências de RNA, complexas, redundantes e específicas demais para serem aleatórias. Não se tratava de comunicação no sentido tradicional. Não era uma mensagem para ser lida em voz alta. Era informação destinada a ser decodificada biologicamente. Um cientista descreveu-o como um algoritmo biogênico, uma sequência que, se replicada, poderia desencadear um processo na matéria orgânica. Alguns sussurraram que parecia um código de ativação. Outros foram mais longe, sugerindo que poderia ser um projeto adormecido, como um catalisador genético. Mas catalisador para quê? Então, tão repentinamente quanto apareceu, Atlas de 3 olhos desapareceu. Observatórios que monitoravam seu movimento relataram que ele realizou um desvio angular repentino, impossível sem propulsão, e então desapareceu de todas as faixas de rastreamento visíveis e infravermelhas, sem sinal de exaustão, sem rastro de calor, sem traço Doppler, simplesmente sumiu. Alguns sugeriram que ele havia mudado para uma trajetória atrás do Sol, onde não pudemos observá-lo por semanas. Outros teorizaram que havia ativado um mecanismo de camuflagem, mas uma coisa era clara: não estávamos mais no controle. E pouco antes de desaparecer, um último clarão de luz foi registrado. Um pulso estroboscópico, Trizy Flashes, espaçados uniformemente em um padrão estranhamente semelhante ao código Morse. Especialistas tentaram decodificá-lo usando alfabetos humanos, mas nada se encaixava. Então, um linguista sugeriu interpretá-lo não como linguagem, mas como uma contagem regressiva. Enquanto o mundo debatia sobre sinais e sombras, um vazamento anônimo em um fórum criptografado revelou uma verdade muito mais assustadora. De acordo com documentos supostamente extraídos de um servidor de comunicação da NASA, o Atlas 3.2 não era o primeiro de seu tipo, era o terceiro. Outros 2, designados 1/UAMUA e 2/Boris, apresentaram anomalias semelhantes, mas esses casos foram descartados ou minimizados. Este novo vazamento contém imagens, espectrógrafos e até transcrições de reuniões internas indicando que os 3 objetos seguiram o mesmo padrão celeste, chegando com exatamente 6 anos de intervalo, passando pelo sistema solar interno e depois desaparecendo. Mas o que mais chocou a todos foi uma única frase repetida em vermelho em várias páginas: fase de contato iminente. Isso não foi uma coincidência, foi uma sequência, uma missão. E 3 Atlas, ao que parece, nunca foi o objeto final, mas sim aquele que sinaliza o que vem a seguir. Após decifrar o que parecia ser uma contagem regressiva nos pulsos de luz finais de 3 satélites Atlas, um grupo de especialistas em criptografia inseriu os padrões em um modelo de aprendizado avançado, originalmente treinado para detectar ameaças cibernéticas e anomalias quânticas. O resultado não foi um aviso, mas uma assinatura.
Os dados contidos nos pulsos correspondiam ao comportamento de um código automodificável, recursivo, adaptativo e com uma estrutura lógica completamente estranha. Não seguia nenhum padrão de compressão conhecido, nem uma linguagem de programação reconhecível, mas funcionava como um software complexo e multifacetado, sugerindo que o 3 Atlas talvez não fosse apenas uma nave ou uma sonda, mas um algoritmo vivo, uma espécie de inteligência sintética autônoma, construída não com fios, mas com matemática incorporada na radiação e na luz. E se isso for verdade, então não estávamos apenas olhando para um objeto físico, mas para uma ideia, uma entidade pensante codificada em diferentes comprimentos de onda, usando a luz como pensamento, e que agora havia voltado sua atenção diretamente para a Terra. Sem o conhecimento do público, um pequeno radiotelescópio terrestre na Namíbia, parte de um conjunto pouco conhecido de radiotelescópios internacionais de espaço profundo, detectou um pico repentino na frequência de micro-ondas. Pouco depois das 3 horas, o Atlas desapareceu de vista. O sinal apresentava todas as características de uma comunicação direcionada: banda estreita, salto de frequência e modulação precisa. Mas não era direcionado para a Terra. Originou-se da órbita próxima da Terra e apontava para o local exato onde o Atlas III havia sido rastreado pela última vez. A análise da estrutura do sinal revelou fragmentos de comunicação terrestre, cabeçalhos de pacotes, protocolos de handshake e até mesmo impressões espectrais de satélites militares. Em termos simples, alguém na Terra havia respondido. Fosse um grupo privado, uma agência desonesta ou uma aliança global clandestina, uma coisa era certa: este não era o primeiro contato, era o segundo, e havia sido mantido em segredo do mundo. Após o incidente, algo bizarro começou a emergir silenciosamente pelas brechas da ciência marginal. Organismos bioluminescentes nas profundezas dos oceanos começaram a exibir comportamento errático, emitindo padrões de luz desconhecidos e afundando impulsos rítmicos nunca antes vistos. Enquanto isso, astrônomos notaram anomalias sutis na ionosfera da Terra, como se estivessem reagindo a emissões distantes semelhantes às solares. Só que não havia atividade solar. Até mesmo plantas em bioreatores de alta altitude começaram a alterar seus ritmos circadianos de forma anormal. Pesquisadores de 3 institutos de biociências distintos concluíram que os mesmos sistemas biológicos estavam respondendo a um estímulo ambiental desconhecido. Seria esse o efeito colateral da passagem de 3 atlas oculares? Ou algo mais sinistro? Um sinal embutido, agora reverberando pelo campo magnético do planeta, alterando lentamente a percepção biológica em nível celular? E se a imagem vazada não fosse apenas algo que vimos, mas algo que nos viu por dentro? Finalmente, quando os astrofísicos modelaram as trajetórias de um Oumuamua, 2 I-Boros e 3 I-Atlas em conjunto, uma constatação impensável surgiu. Os 3 objetos não entraram no sistema solar apenas por vetores diferentes. Eles chegaram em um arco sequencial, cada um penetrando mais profundamente no sistema solar interno do que o anterior. Quando projetados em um mapa estelar tridimensional, seus pontos de entrada formaram uma espiral perfeita apontando diretamente para a órbita da Terra. Isso não foi aleatório. Foi um direcionamento, ou pior, um mapeamento. Alguns especialistas agora temem que esses não sejam objetos individuais, mas sondas de um sistema maior, projetadas para triangular uma localização precisa ao longo do tempo, por horas. Se esse padrão continuar, o próximo objeto, 4I, poderá aparecer não na parte externa do sistema solar, mas dentro dele. E desta vez, talvez não saia. Com a ajuda da inteligência artificial quântica, uma coalizão de astrofísicos e artistas de dados reconstruiu uma simulação 3D do Atlas de 3AI com base nos dados espectrais do telescópio espacial Hubble. O que eles encontraram não se assemelhava a uma espaçonave ou a um corpo celeste. Assemelhava-se a um paradoxo matemático. A superfície, quando ampliada, revelava uma geometria fractal com padrões autossimilares repetidos que se estendiam infinitamente para dentro. Não se tratava apenas de decoração. O objeto inteiro era composto por uma estrutura recursiva. Cada aresta, cada nó, cada ângulo era um microcosmo do todo. E quando o fractal foi convertido em formas de onda espaciais, revelou algo ainda mais estranho. As funções matemáticas resultantes espelhavam a atividade neural no cérebro humano,
durante momentos de inspiração criativa e sono REM. Em termos mais simples, a estrutura do objeto funcionava como um cérebro. Não um que pensa como o nosso, mas um que pode ter sido construído para compreender, simular ou até mesmo invadir a consciência. Um arquivo estranho apareceu brevemente no servidor de acesso aberto de um instituto de pesquisa europeu antes de ser removido sem explicação. Ele continha áudio convertido a partir de ondas eletromagnéticas coletadas pela web durante sua última varredura de um atlas ocular. Os cientistas traduziram a radiação em ondas sonoras, esperando encontrar estática. O que obtiveram foi algo diferente, uma oscilação rítmica grave, sobreposta a modulações de frequência mais alta, que se repetia com uma consistência assustadora. Quando esses tons foram analisados, suas formas de onda correspondiam às frequências das ondas cerebrais observadas durante estados de sonho profundo em humanos. Mas o horror veio quando vários cientistas que ouviram o áudio relataram ter tido sonhos quase idênticos, visões de espirais colapsando na escuridão de um olho feito de luz e de uma presença. Não se tratava de proferir palavras, mas de implantar pensamentos. Não era uma mensagem, mas sim uma impressão psíquica. E muitos agora acreditam que o som nunca deveria ter sido ouvido, mas sim ter o propósito de despertar algo dentro de nós. Então ocorreu o evento que se supunha ser impossível. Durante uma calibração de rotina, o telescópio James Webb tentou fixar seus sensores na região aproximada onde 3 Atlas havia sido visto pela última vez. Mas, em vez de iniciar uma varredura passiva, ativou uma sobreposição silenciosa. Essa sobreposição, não documentada em seu protocolo operacional, ajustou os parâmetros de rastreamento do telescópio e redirecionou momentaneamente seu fluxo de dados para um nó IP desconhecido. Por 47 segundos, o telescópio Webb operou de forma independente sem apontar para nada, transmitindo em silêncio. Então tudo voltou ao normal. Nenhuma declaração oficial foi divulgada. Mas um denunciante do STSCI afirmou que o Webb transmitiu não era uma imagem, mas uma única sequência de pulsos codificados, curtos demais para conter dados, mas estruturados demais para serem ruído. Alguns acreditam que o Webb recebeu uma instrução remota não da Terra, mas do próprio objeto, um aperto de mãos, um reconhecimento, um aviso. Finalmente aconteceu. Um pequeno observatório na Argentina, que monitorava as regiões mais externas do cinturão de Kuiper, relatou uma nova anomalia. Um objeto em uma trajetória de interceptação semelhante à do Atlas 3E, porém maior e movendo-se mais lentamente. Foi designado Full Ray. Em poucas horas, os dados do telescópio foram removidos do acesso público e o observatório saiu do ar, mas não antes que uma última imagem vazasse. Uma silhueta borrada com 3 pontas afiadas deixando um rastro tênue e espiral de luz e o que parecia ser um núcleo central emitindo rajadas de rádio artificiais. Se real, isso confirmaria o que muitos temiam. O objeto Trace I Atlas não estava sozinho, fazia parte de uma série. E agora a próxima fase já começou. Alguns acreditam que esses objetos são exploradores, outros dizem que são marcadores espalhando sinais pelo espaço. Mas um número crescente de cientistas agora concorda que isso não é exploração, é uma sequência. E a Terra é o nó para o qual todos eles têm orbitado. No fim, não foi a imagem vazada em si que aterrorizou os cientistas. Não foi o sinal, nem mesmo as estranhas reações biológicas. O que realmente abalou sua compreensão foi o padrão. Um ritmo silencioso e deliberado que permeava cada descoberta. De Oumuamua a Boris, de Atlas a Icon, cada objeto carregava uma peça de um quebra-cabeça maior. Não uma invasão, não comunicação, algo pior, algo incompreensível, uma presença tão avançada que não fala, porque não precisa. Isso não é ficção científica. Não é profecia, é emergência calculada. Porque o universo sempre sussurrou verdades que nos recusamos a ouvir, que não somos o centro, que não somos os primeiros. E talvez, só talvez, nem estejamos sozinhos em nossas próprias mentes. James Webb, em sua busca por enxergar além de qualquer instrumento anterior, pode ter perfurado um véu que nunca deveríamos ter levantado. Não porque o que está lá fora queira nos prejudicar, mas porque quer que entendamos algo que não podemos sobreviver compreendendo. E agora é tarde demais para desver. Tarde demais para ignorar. É tarde demais para fingir que o silêncio significa segurança. Os objetos estão chegando.
Eles não estão enviando mensagens, eles são as mensagens. E nós da Terra podemos ser os receptores.